Não Olhe Pra Cima ou Don't Look Up é o novo filme da Netflix que traz um elenco de peso. O roteiro pode parecer um pouquinho confuso dos primeiros minutos do filme, mas o fato é que ele retrata praticamente toda essa loucura que a gente viveu nos últimos 2 anos e também o que a gente vem vivendo, né, ao longo dos outros anos também. Pra falar pra vocês, na minha opinião, esse tá pra ser um dos melhores filmes do ano, mas provavelmente não vai agradar muita gente. Bora falar um pouquinho desse filme? Já aviso que vai ter spoiler do início ao fim, então fica com a gente até o final e bora pro que interessa. Ah, e não esquece aquele like nervoso e dá uma conferidinha aí se você já tá inscrito no canal, se o sininho já está ativado, porque senão você termina o vídeo e sai e esquece, né? Daí você já viu. Fala geekos e geekas, eu sou o Lucas e esse é o Duque, bem-vindos ao último vídeo do Geekoscópio de 2021 e essa é a sua fonte bem-humorada de tudo que rola de melhor no mundo dos streams e do entretenimento. Dirigido por Adam McKay, Don't Look Up ou Não Olhe Pra Cima tem uma premissa basicamente simples. Um cometa gigantesco com potencial apocalíptico tá vindo em direção à Terra enquanto cientistas que descobriram esse cometa estão tentando alertar a população da destruição que ele vai causar. Só que o problema é que a população se recusa a acreditar na ciência. Credo, Lucas, mas eu já vi isso em algum lugar. Realmente, se a gente olhar para essa sinopse bem rapidinho, dá a entender que esse é um filme mais do mesmo. Só que o fato é que essa é uma ficção científica que usa de problemas reais para criticar a nossa realidade atual. Eles de fato exageram um pouquinho em algumas cenas, o que pode ser até um pouco aceitável porque esse é um filme de teor satírico, mas o fato é que os absurdos que são retratados nesse filme são a alma do filme. Inclusive, eles acabam deixando até mesmo a ficção científica um pouquinho de lado. De início, quando vocês começarem a assistir esse filme, pode parecer que ele é um pouquinho confuso. E também um pouquinho bagunçado, confesso. Mas o fato é que logo depois da descoberta do cometa, uma sequência de acontecimentos começa a vir à tona ali e é muita informação. Tudo isso meio que no estilo e se isso acontecesse, o que isso poderia desencadear? E cada um desses e se's traz uma crítica de uma maneira um pouquinho sutil em cada um desses acontecimentos, o que pode não ser percebido por alguns olhos não tão atentos. Só que antes de falar de cada uma dessas críticas que o filme traz, inclusive elas são muito importantes e vale a pena você esperar pra ver, eu preciso falar do elenco e que elenco sensacional. A começar pela Jennifer Lawrence, que interpreta a Kate Dibiasky, que é a astrônoma que descobre o cometa que tá vindo pra Terra. E gente, que delícia que é ver a Jennifer Lawrence atuando novamente. Essa mulher consegue, sei lá, se comunicar pelo olhar e é muito legal ver ela em cena. E ela tem aquele arco de defesa pela ciência ao longo do filme. Ao lado dela a gente tem o Leonardo DiCaprio, que é o Dr. Randall Mindy, que é o cara que encabeça a divulgação dessa descoberta. Ele tem um arco de desenvolvimento muito bem trabalhado no filme, que mostra aí o início dele lutando pela descoberta, né, pela ciência, partindo para uma migração para corrupção, aliado ali ao governo e finalizando numa redenção, num arrependimento, só que infelizmente isso acontece tarde demais e eu já falo sobre isso. E mais uma vez o Leonardo DiCaprio mostra que ele tem a capacidade de se moldar aos mais diferentes papéis e provavelmente ele vai ganhar um prêmio por esse filme, e se não ganhar vai ser indicado, tenho certeza. Também temos a inigualável Meryl Streep como a presidente Orlin e ela tem o arco de incitar o negacionismo no filme. Ela é aquela presidente que nega a ciência, que não acha isso tão importante assim, né? Coisa horrorosa. Visa somente o bem político, principalmente quando se trata da sua própria reeleição, e também traz questões como o nepotismo no governo. Temos o Mark Rylance no papel do Peter Isherwell, e ele traz o arco capitalista desse filme. Isso porque ele traz o papel do terceiro homem mais rico do planeta, e ele tem a ideia mirabolante de explorar o cometa que tá vindo para destruir a Terra. Mesmo sabendo que o cometa tem um potencial destrutivo, esse cara quer obter recursos através desse cometa para repor os recursos que estão escassos aqui na Terra. Ele meio que traz a ideia de que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres, sabe como? Do outro lado a gente também tem a Cate Blanchett e o Tyler Perry como os jornalistas que veem a verdade e também as notícias tudo como algo meio que satírico. Eles tratam a verdade como desdém, eles não levam muito a sério tudo aquilo que tá acontecendo, mesmo as pessoas tentando informar. O elenco também traz Timothée Chalamet, Ariana Grande, Jonah Hill, Rob Morgan, Ron Perlman e outros nomes incrivelmente grandes. E como vocês devem ter reparado, tem nomes muito grandes, né, nesse filme. Só que aí eu enxergo um problema, e talvez é uma das minhas críticas pra isso, que apesar dos nomes serem enormemente grandes, eles não são tão bem trabalhados assim. Isso porque tem tanto acontecimento rolando ao longo desse filme que os personagens têm pouco tempo de cena, não dá tempo de desenvolver todos eles de uma maneira igualitária. Isso me remeteu a algo que aconteceu lá no filme Duna, que é protagonizado pelo Timothée Chalamet, onde a Zendaya deu a entender aí pelos trailers que ela teria um papel
muito grandioso no filme, mas basicamente foi uma participação muito rasa. E ela apareceu pouquíssimo. Provavelmente vai aparecer, obviamente, na segunda parte, mas nessa primeira parte ela apareceu pouco. Então eu acredito que essa situação de terem muitos nomes grandes, mas talvez não aparecerem com tanta frequência nesse filme, pode vir a decepcionar um público que veio assistir esse filme por causa desses nomes. Mas, se a gente não olhar somente para o elenco e olhar para a obra como um todo, gente, que projeto incrível esses caras criaram. Esse filme é uma crítica gigantesca da nossa realidade atual, que mostra uma sociedade que está ancorada em coisas tão superficiais assim como, por exemplo, fake news ou então até mesmo algumas redes sociais. O filme inclusive até mostra aí desafios do TikTok, por exemplo, onde as pessoas se machucam só para conseguir likes, e também mostra uma sociedade que ignora métodos e pesquisas científicas e que se preocupa muito mais em dissipar teorias conspiratórias e imbecis, e inclusive essa é uma fala do próprio Dr. Randall no filme. Um dos exemplos de crítica que o filme traz é da própria presidente Orlin, que deveria ser um exemplo numa situação dessa de catástrofe, né, onde o cometa tá vindo ali para destruir tudo e ela deveria liderar, principalmente por ser um dos países mais fortes do planeta. Mas o fato é que ela trata a situação com um completo descaso. Ela não confia nos dados que foram apresentados, isso porque eles foram apresentados através de uma universidade pequenininha lá do interior dos Estados Unidos, e ela deixa na cara que ela não leva a pesquisa científica a sério, inclusive não investe nisso. Afinal, pra que investir em pesquisa científica, não é mesmo? Não é nada importante. E vale lembrar que essa frase contém ironia. Só que a história vira um pouquinho quando o tema político entra em campo, principalmente quando a presidente vê na situação do cometa uma oportunidade dela de se reeleger. E aí, obviamente, que ela vira a melhor presidente do mundo. Mas não para por aí, a coisa fica um pouquinho mais absurda ainda. E esse absurdo vem quando eles encontram nessa tragédia uma oportunidade de lucrar. Isso porque, igual eu comentei, eles encontram no cometa ali uma oportunidade de repor as reservas do planeta que estavam em escassez. E isso levanta a pauta mais uma vez de que os ricos ficariam cada vez mais ricos, e essa situação acaba gerando uma rebelião na população que tá ali querendo sobreviver. Mas o fato é que o negacionismo dessa presidente acabou causando um baita de um estrago, só que as cenas pós-créditos acalmaram os nervos, então fiquem até o final, porque inclusive tem 2 cenas. Esse filme também traz crítica àqueles programas sensacionalistas que muitas vezes usam da tragédia pra gerar ibope, e muitas vezes acabam também nem retratando a tragédia como um todo, somente para que as pessoas fiquem ali grudadas na TV. Ele mostra como coisas cômicas ou então fofocas e notícias de famosos geram mais audiências do que pesquisa científica, e isso é mostrado muito no arco da Ariana Grande do filme, e o filme mostra com dados, inclusive, não são verídicos obviamente, ou não, que notícias de trânsito e de clima acabam dando mais audiência do que pesquisa científica. O filme também traz algumas questões um pouquinho mais polêmicas, como por exemplo a questão do nepotismo nos cargos públicos, isso é retratado pelo filho da presidente, e também o fato de pessoas não qualificadas estarem assumindo cargos muito grandes dentro de grandes corporações, como é o caso da diretora da NASA nesse filme, que não tem qualificação para ser uma diretora da NASA e ela fica opinando em coisas que ela nem entende. O filme também traz a cultura da busca por likes nas redes sociais, igual eu já falei, onde ele mostra ali que as pessoas estão criando desafios idiotas em meio a toda essa tragédia que tá acontecendo ali, justamente porque eles consigam uma audiência entre o público. E desafios idiotas são idiotas mesmo, tá, gente? De tipo, se mutilar somente pra conseguir like. E não façam isso, é horrível. E também traz questões delicadas, como o governo e empresas ligadas ao governo começarem a demitir pessoas que se opõem a opiniões do governo, ou então que questionam aquilo que está sendo feito ali. É complicado, né? E toda essa sequência de fatos que eu comentei agora gerou uma polarização gigantesca na sociedade que acabou dividindo a população. E essa divisão consistiu em algumas pessoas que acreditavam na ciência, né, que apoiavam toda aquela pesquisa que estava sendo feita e que queriam que o cometa fosse destruído, mas também tinham as pessoas que acreditavam na ciência, mas que não queriam que o cometa fosse destruído porque achavam que poderiam lucrar com ele. Só que por outro lado também tinham as pessoas que não acreditavam na ciência, que achavam que tudo aquilo ali era uma manipulação da mídia, que era o governo que estava inventando, que se ancoravam demais em fake news e que se recusavam a olhar pra cima. E essa questão de olhar pra cima acabou virando até mesmo um slogan de campanha. Isso porque os negacionistas estavam sendo liderados pela presidente Orlin, cujo lema principal de campanha era não olhe pra cima, e ela incitava as pessoas a não acreditarem na ciência, em tudo que estava sendo proposto por ali. Já do outro lado tinha a oposição, que era liderada pelo Dr. Randall, cujo lema de campanha era olhe pra cima, acredite na ciência, incitando, motivando as pessoas a
quererem que o cometa fosse destruído. Claro que chegou um momento do filme em que o povo acreditou, só que infelizmente foi um pouquinho tarde demais, porque o cometa já podia ser visto a olho nu. Nesse ponto da história, o único plano possível que poderia salvar a humanidade era o plano capitalista lá do Peter e Cherwell, que eu comentei com vocês, que era de destruir o cometa para tentar explorar. Basicamente o plano dele era, igual eu falei, destruir o planeta e pegar os pedacinhos que iam sair por aí, que iam cair na atmosfera e consequentemente no oceano, resgatar esses pedacinhos e explorar os recursos. Infelizmente isso dá errado e todo mundo morre. Com exceção dos ricos, que tiveram a chance de sair do planeta em uma nave espacial completamente cara, na esperança de buscar um novo planeta habitável. Inclusive isso traz também mais uma crítica de pessoas ricas que provavelmente teriam condições de embarcar numa jornada dessa, enquanto pessoas com menos recursos não teriam. E apesar dos nomes fortes que apareceram nesse filme, mesmo eles não tendo tido tanto tempo assim em cena, o filme basicamente retratou a nossa realidade, e um exemplo disso é o próprio coronavírus. Eu tenho certeza que você que está me assistindo conhece alguém que provavelmente negou a existência do coronavírus, negou a existência da vacina, e não somente a existência da vacina, negou a eficácia da vacina, ou então que afirmou que o coronavírus era uma manipulação do governo, ou então que era uma coisa criada pela mídia, e muito desse negacionismo que se espalhou não somente pelo Brasil, mas também pelo mundo, acabou aí se disseminando para todo esse cenário que a gente conhece hoje em dia. Esse filme veio para fazer muita gente refletir, como eu falei logo no começo do vídeo, uns vão amar e outros provavelmente vão odiar esse filme, e que apesar de confuso no começo e um pouquinho bagunçado, ele tá entre os meus favoritos do ano. E você, o que você achou dele?